Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse processo, dessa entrevista e de contribuir com as informações que eu tenho e com o conhecimento que eu tenho a respeito do tema em questão. Eu me chamo Dr. Vitor Bregula, eu sou médico psiquiatra com graduação em medicina pela Universidade Positivo de Curitiba e residência médica concluída pelo Hospital São Julián de Piraquara. Eu tenho um fellowship em psiquiatria geral e psiquiatria oncológica realizado no Cleveland Medical Center e Seidman Cancer Center em Cleveland, nos Estados Unidos, e eu tenho uma especialização e pós-graduação em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva, o IPTC de Curitiba. A minha experiência é em interconsultoria hospitalar, trabalhei no Hospital Santa Cruz como médico interconsultor e internista e atualmente atuo em colaboração com alguns hospitais como parte do corpo clínico e em clínica privada para atendimentos em psiquiatria. Existe um desconforto, um mal-estar psicológico relacionado ao isolamento e tem componentes muito importantes de depressão e ansiedade. Hoje nós estamos sendo forçados a adaptar o nosso estilo de vida de uma maneira muito importante às condições de isolamento e quarentena. Isso reduz a nossa capacidade adaptativa para certas circunstâncias, ou seja, nós tínhamos comportamentos de proteção contra estresse e depressão que hoje não podem ser realizados da mesma maneira, e hoje muitas das nossas tarefas em casa não podem ser realizadas da mesma forma. Existem sensações de vulnerabilidade, medo, irritabilidade e angústia que são nossa resposta da nossa mente e do nosso organismo a um novo estilo de vida que nós tivemos que adaptar e inserir na nossa rotina. Essas respostas são esperadas de sensação negativa, vulnerabilidade, irritabilidade, mas elas não nos definem. É importante citar que podem ser moduladas até certo ponto. Nós não precisamos nos prender ao desconforto apenas. A organização da rotina do ser humano, ela é mediada por interação social e por atividades de trabalho. Ou seja, a maioria das pessoas organiza a rotina e a organização do dia a dia ao redor das atividades principais de trabalho e de socialização. Então, elas mantêm o nosso dia em ordem. É assim que nós estabelecemos a nossa rotina. São atividades-chave ou atividades âncora, também é uma forma de encarar. As pessoas que não conseguiram manter o home office têm mais dificuldade em estabelecer uma rotina adequada no dia a dia. Isso gera a necessidade de fazer determinadas tarefas para preencher o tempo e diminui um pouco a rede de apoio do indivíduo para a emoção positiva, porque a emoção positiva ela é um produto da progressão do indivíduo em direção àquilo que ele pontua como objetivo do dia. Então é muito difícil, se o dia não tem nenhum objetivo ou nenhum ordenamento, que o indivíduo sinta a emoção positiva neste dia. Não estou dizendo que ela não existe, ela vai existir dependendo de quais atividades o indivíduo realiza. Ele pode encarar um dia sem atividade como um dia de descanso, mas é muito difícil sentir que o dia foi produtivo, que ele rendeu, que ele somou. Então, é importante citar a importância da rotina para isso. O home office hoje, ele é muito diferente do que ele seria fora de uma situação de quarentena, citando alguns exemplos. Então, existem muito mais distrações, para famílias que hoje têm crianças em casa ou todos estão convivendo no mesmo ambiente. Isso não era a rotina nossa anteriormente. As crianças iam para a escola, entre os adultos cada um tinha o seu trabalho na maioria dos ambientes. Então hoje todo mundo está no mesmo ambiente e todo mundo tem que estar a favor de todo mundo em determinadas tarefas. Não bastasse isso, existe uma maior atribuição pessoal aos cuidados da casa. Para muitas pessoas existiam pessoas ou funcionários que auxiliavam nas tarefas domésticas. Isso não foi possível continuar na maioria dos ambientes, então existe uma diminuição da rede de apoio em casa. O ambiente familiar não necessariamente ele é acolhedor. Às vezes as pessoas estão num ambiente familiar, infelizmente, hostil. Isso prejudica muito a adaptação da pessoa às atividades domésticas e a continuidade do dia a dia. Então, todo esse agregado de fatores torna o home office dificultado, com mais distrações,
E, além disso, o fato de que nós não estamos saindo de um ambiente e indo para outro para trabalhar, na maioria das situações, faz com que seja difícil para a maioria das pessoas dividir as atribuições do trabalho da vida doméstica em casa. Ou seja, é muito difícil a gente parar de pensar no trabalho e parar de se preocupar com o trabalho, porque ele está acontecendo no mesmo ambiente e não necessariamente ele tem um ponto de início e um ponto de término, coisas que aconteciam automaticamente anteriormente. Ou seja, antes, se eu ia para o meu trabalho e depois voltava para casa, estava muito bem definido em horário e em local quando eu iria prestar atenção no meu trabalho, quando eu iria prestar atenção na minha casa, ou nos meus próprios afazeres e no meu lazer. Pelo fato do horário não estar mais tão fixo e tão rígido para a entrada e saída de um ambiente, muitas vezes as pessoas perdem a noção do tempo e perdem a organização do trabalho e ficam trabalhando até mais tarde ou se preocupando com o trabalho a qualquer momento. Isso não só compromete o descanso, como compromete a produtividade. Muitas das nossas atividades prazerosas e socializações pequenas que nós fazíamos saindo para o trabalho têm que ser mais deliberadas, porque elas foram perdidas. Então, o indivíduo que antes ia para o trabalho, cumprimentava os colegas de trabalho, tinha uma conversa amigável com os colegas de trabalho, tudo isso foi perdido em ele não ir trabalhar. Ele está sozinho em casa, trabalhando no terminal dele. Então, essa socialização ela precisa ser resgatada, porque ela faz falta. E esse resgate ele tem que ser muito mais deliberado, ele tem que ser muito mais planejado. Ele pode ser um problema muito grande quando ele é misturado com o lazer, quando não existe uma distinção correta entre atividade de trabalho e lazer. Isso não gera uma oportunidade para que a pessoa descanse corretamente, para que a pessoa desestresse corretamente. Então, uma sugestão que está sendo feita para vários profissionais, inclusive os da área médica e de todos os profissionais de saúde, seria trabalhar a ideia de um horário definido e um espaço definido para trabalho e lazer, que permita um cronograma e que permita uma rotina. Isso facilita a definição do trabalho, quais são as responsabilidades e a priorização do tempo do dia, tanto para trabalho quanto para lazer, melhora a qualidade dos dois. Vivemos sim um luto coletivo do estilo de vida anterior. E por um lado, existe um ponto positivo nisso, que seria a valorização de pequenas coisas que faziam importância no dia a dia e que eram tomadas por garantida. Por exemplo, as pequenas socializações, os pequenos momentos de descanso e troca entre colegas de trabalho, a agilidade de conversar com um colega de trabalho e resolver um problema com alguém que está ao seu lado, a facilidade de conversar com o supervisor. É muito importante a gente ser compreensivo nesses cenários com nós mesmos, porque entender que a situação agora é muito diferente com relação à produtividade do home office, das tarefas domésticas e do trabalho, faz com que o ser humano possa entender que ele não tem as mesmas ferramentas em mãos que ele teria fora de um momento de quarentena. É muito mais difícil arrumar um home office agora, por mais que vários setores estejam mais flexíveis com relação a horários e produtividade. É perceptível que o número de pacientes com transtornos ansiosos e depressivos aumentou consideravelmente. Entretanto, o número de atendimentos varia muito entre profissionais. No meu atendimento, pessoalmente, eu vi uma redução no número de consultas, mas isso muito mais relacionado à dificuldade logística da consulta do que necessariamente com o quadro clínico de cada paciente. Eu vejo que, de maneira geral, o coletivo dos meus pacientes piorou, em virtude dessa necessidade de adaptação. Isso gerou um problema para a maioria dos meus pacientes. Mas isso não significou necessariamente uma mudança no tratamento medicamentoso. O tratamento empregado ele é o mesmo, com algumas adaptações no que diz respeito à abordagem, principalmente para a normalização e a compreensão de determinados fatores que geraram a piora do paciente. Ou seja, é importante citar que para vários pacientes, quando se cria o entendimento de que a piora se diz respeito a essa alteração em estilo de vida, ela está restrita ela está em parte restrita a essa alteração de estilo de vida. Ou seja, ela não é necessariamente
uma piora do quadro apenas. O paciente não piorou sem motivo, ele piorou por causa dessas alterações ou da falta de adaptação a essas alterações. Então, muito do meu trabalho hoje em dia tem sido psicoeducação, tem sido conversar sobre o impacto dessas alterações e de que maneira a gente minimiza o efeito negativo dessa adaptação no paciente. Então, em parte, sim, requer uma abordagem diferente, no sentido de trabalhar com o paciente o que significou essa mudança, e de como torná-la um processo o menos doloroso possível. Mas, falando do ponto de vista medicamentoso, pode-se seguir um protocolo de tratamento baseado em evidências que sempre foi seguido. Então, eu acredito que a quarentena ela não limita um tratamento bem feito, ela não prejudica completamente ou inviabiliza o tratamento psiquiátrico. Muito pelo contrário, ela evidencia a necessidade desse tipo de manejo em determinados casos, onde a pessoa não consegue se adaptar adequadamente e, porventura, desenvolve um transtorno mental. Eu adotei atendimento online desde o início da pandemia, não desde o início da pandemia, por questões burocráticas e legais. Não se sabia se esse tipo de atendimento ia ter um respaldo legal desde o início, uma vez que foi autorizado pelo meu conselho de classe e por entidades responsáveis que esse atendimento pudesse ser realizado. Eu lancei mão desse tipo de atendimento e sigo atendendo por telemedicina. A diferença, e é uma diferença muito importante, entre o atendimento presencial e a telemedicina, além de algumas questões de linguagem corporal, existe uma perda muito importante na possibilidade do exame físico. Isso pode parecer um contrassenso, mas em psiquiatria e muitas vezes, inclusive, em psicologia, é importante e é muito válido a possibilidade de uma proximidade real com o paciente, tanto com relação a vínculo, para que o paciente se sinta bem, tendo alguém perto dele, quanto para a possibilidade do exame físico, né, que faz parte do atendimento psiquiátrico e é importante no que diz respeito ao diagnóstico diferencial e à continuidade do atendimento do paciente, principalmente em quadros onde o transtorno mental tem uma representação somática. E para diagnóstico diferencial de questões neurológicas. Isso é uma ferramenta que, infelizmente, é perdida nos atendimentos em telemedicina. Por isso, muitas vezes, a minha conduta em primeira consulta tem sido em priorizar o atendimento presencial, para que pelo menos uma vez eu tenha a oportunidade de receber o paciente e de atendê-lo presencialmente. Quais as dificuldades para os psiquiatras e pacientes nesse novo formato? Fora a dificuldade logística, que seria a adaptação dos dois a uma plataforma de atendimento de telemedicina, eu acredito que uma das grandes dificuldades em psiquiatria também seria o estabelecimento de um horário adequado e de um ambiente onde o paciente possa trabalhar os assuntos que ele trabalharia em consultório com privacidade adequada. Nem sempre isso é fácil de organizar. E eu já tive muitos pacientes que, infelizmente, não conseguiram ter uma conversa tão aberta comigo e depois me explicaram o porquê, porque não tinham uma facilidade para criar um ambiente em casa onde eles pudessem conversar, conversar em consulta e lidar com assuntos em consulta da mesma maneira. Ao mesmo tempo, existe uma limitação na abordagem do ponto de vista prático, ou seja, eu infelizmente não encontrei uma plataforma que me desse a oportunidade de usar um quadro branco ou de fazer esquemas que o paciente pudesse participar na elaboração dos esquemas. Eu uso muito disso em consultas de psicoterapia. Eu crio esquemas junto com o paciente, eu aplico questionários junto com o paciente, onde é importante trabalhar o mesmo material. E se tornou um pouco difícil, através da plataforma em telemedicina, eu realizar esse tipo de ferramenta, mas não inviabiliza, novamente eu comento que não inviabiliza o tratamento de maneira nenhuma. Pode ser feito o atendimento desta maneira. Eu vejo que existem colegas que têm comentado comigo várias dificuldades, por exemplo, nem sempre o artefato tecnológico ajuda nesse sentido. Nós temos vários exemplos de consultas que não puderam continuar porque a plataforma caiu, a internet do indivíduo parou de funcionar, ou alguém entrou na sala
e começou a demandar que o paciente fosse realizar outra tarefa durante a consulta. Existem várias distrações e eu acredito que para mim esse foi o principal problema. É muito difícil para o paciente, muitas vezes, estabelecer um horário de consulta em um ambiente adequado. Acredito que falo por vários colegas que uma das grandes dificuldades de qualquer profissional de saúde nesse cenário é estabelecer qual é a informação correta e qual é o protocolo correto a ser seguido, porque houveram, infelizmente, muitas contradições de entidades responsáveis pelo estabelecimento de guidelines. Entre elas, eu infelizmente preciso citar a Organização Mundial da Saúde. Foram muitas contradições nas informações que nós recebemos ao longo dos meses. Primeiramente foi comentado que pacientes assintomáticos não transmitiriam a doença, depois foi falado que transmitiriam, que a máscara não seria uma ferramenta útil, depois foi comentado que era obrigatória. Foi citado que a hidroxicloroquina era um tratamento que não funcionaria, depois que não funcionaria, e muito disso é compreensível para mim, porque a pandemia ela é resguardada às proporções de um fenômeno recente. A comunidade científica mundial ela tomou conhecimento disso de maneira séria apenas a questão de 3 ou 4 meses atrás, que começou a comentar-se nos círculos médicos sobre a pandemia. É um evento que é recente, especialmente em comparação com outros eventos similares ao longo da história da humanidade, e, portanto, existe toda uma necessidade de uma elaboração de guidelines, de uma elaboração de estudos para que realmente chegue-se a uma informação científica a respeito disso aí, com relação à epidemiologia, com relação a tratamento, com relação a medidas de proteção que tenha validade, que tenha eficácia e que possa ser divulgada corretamente. Muito do que foi divulgado inicialmente foram as poucas informações que se sabiam e, assim, resguardadas situações políticas à parte, eu acredito que a comunidade médica e a comunidade científica mundial fizeram o máximo que puderam dentro do tempo que foi instaurada a pandemia, e ainda estamos fazendo tudo o que nós podemos. Eu falo isso em nome de todos os pesquisadores e todas as pessoas engajadas no desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas. Está sendo feito tudo o que pode ser feito nesse sentido para a promoção e elaboração de novos guidelines, novos tratamentos e, eventualmente, até que possamos atingir uma forma de prevenir esse vírus no formato de uma vacina. Mas, mesmo assim, os profissionais que têm que lidar com toda essa situação num contexto diário enfrentam dificuldades até no sentido de ter que abraçar toda a demanda. Por mais que tenha existido uma diminuição do número de atendimentos em algumas áreas, a demanda eu não vejo que diminuiu. A maioria dos pacientes entra em contato com muitas dúvidas, muitas preocupações e muitas dificuldades, muitas das quais tem pouca margem de resposta. É muito difícil para um profissional abraçar esse problema e ter uma resposta adequada, até porque não diz respeito apenas a questões médicas. Muitas das dificuldades que os pacientes encontram hoje são logísticas, são problemas reais, são problemas de adaptação verdadeiros que se encontram na rotina desses pacientes. Então, a resposta seria uma solução logística para esses casos. Qual é a resposta que eu posso dar para um paciente que hoje está extremamente ansioso, extremamente deprimido, já que o estilo de vida dele foi completamente desintegrado? Seria a reestruturação desse estilo de vida, e isso nem sempre é possível dependendo dos recursos do paciente. Então, é muito difícil trazer uma resposta adequada para esse problema, já que ele não diz respeito apenas a questões médicas. Mas também a recíproca é verdadeira, no sentido de que é muito importante nos pacientes que sabidamente têm alguma condição de saúde mental a tratar, a trabalhar, que essas condições estejam tratadas para que o paciente tenha a capacidade de se adaptar ao atual cenário epidemiológico do país e às demandas que esse cenário imprime na vida de cada indivíduo. Nesse sentido, eu acho muito importante a todo profissional de saúde entender que há uma limitação na nossa capacidade de trazer alívio às questões do paciente, mas que, ao mesmo tempo, nós podemos, hoje em dia, flexibilizar determinadas coisas. Por exemplo, hoje, por uma questão de proteção,
eu tenho tido muita cautela na interrupção de tratamentos em andamento ou na redução de medicamentos que sabidamente estão tendo um efeito positivo no tratamento de determinadas pessoas, claro que tendo em consideração o custo-benefício disso para o indivíduo, sem que isso possa causar nenhum problema. Se possível, manter um tratamento que está dando certo em andamento e manter o acompanhamento do paciente em psiquiatria e em psicologia para que ele não enfrente toda essa situação de adaptação sem amparo, principalmente em casos onde o paciente é visivelmente sensível a essa necessidade de adaptação. É difícil dizer porque isso depende de todo um artefato legal que irá estudar a possibilidade da continuidade desse tratamento depois. Ele foi instaurado conforme diretrizes com uma duração definida enquanto durar a pandemia. Agora, se vai haver uma nova medida que permitirá a continuidade do tratamento em telemedicina após a pandemia, isso é algo que vai depender do julgamento das entidades responsáveis. Eu pessoalmente acredito que podemos negociar pela continuidade desse tipo de atendimento. Eu acho que seria muito importante. Eu tive a oportunidade de continuar o tratamento de diversos pacientes que não estão no estado do Paraná, a elaboração de receitas, a mudança do curso do tratamento de determinados pacientes. Tudo isso foi feito por telemedicina comigo e alguns pacientes, sem nenhum prejuízo terapêutico para o paciente e sem nenhuma dificuldade na continuidade do tratamento comigo. E isso é muito importante. Seria um paciente que, por uma necessidade de mudança de estado, provavelmente ele perderia, infelizmente, a sequência do atendimento comigo. E isso é um risco de má adesão à medicação e um risco da perda dos benefícios de um tratamento em andamento. Então é uma forma muito importante de manter o paciente vinculado ao atendimento médico e com acessibilidade preservada para qualquer tipo de abordagem que possa ser realizada nesse período. Ou seja, ninguém que teve acesso à telemedicina correu o risco de ser desamparado nesse cenário. Isso é muito importante. Os profissionais de saúde que hoje estão engajados em um tratamento com seus pacientes são seres humanos, eles não estão de maneira nenhuma imunes ou livres da necessidade de adaptação ao trabalho em casa ou às dificuldades do estilo de vida novo do isolamento e da quarentena. Nós também passamos por todas essas dificuldades, nós também nos sentimos fragilizados, principalmente no que diz respeito ao nosso desejo de ajudar as pessoas, ao nosso desejo de lançar a mão, de dar a mão a um paciente de que precisa de ajuda. Tudo isso faz parte da conduta e da índole dos profissionais de saúde. É muito difícil atender uma demanda populacional com poucos recursos. E isso é uma frase que eu preciso que seja icônica para várias situações, não apenas a nossa. É muito doloroso, é muito difícil para um profissional de saúde se ver numa situação onde ele precisa ajudar alguém, onde ele quer ajudar alguém e ele não tem recursos, não tem ferramentas para fazer isso. Isso é muito triste, é muito difícil para qualquer profissional lidar. E em alguns momentos isso gera sim um prejuízo emocional, isso gera sim uma sensação de impotência e de tristeza muito grande para um profissional de saúde que esteja engajado com a melhora de qualquer paciente. Nesse sentido, é muito importante que os profissionais de saúde se mantenham unidos e se auxiliem nesse processo. Eu tenho atendido vários profissionais de saúde de todas as áreas de atendimento, em todos os setores e níveis de complexidade, que hoje têm queixas semelhantes no sentido de: poxa, eu tenho vários pacientes que eu vejo que estão em situações difíceis, eu não sei como ajudar, eu não sei de que maneira eu posso ser mais útil, eu vejo que o meu tratamento ele está um pouco limitado, porque muitas das dificuldades dos meus pacientes não dizem respeito apenas à área médica, são muito diferentes, nós não temos sempre a capacidade de ter uma resposta positiva para as necessidades do paciente. Isso gera uma cobrança, isso gera uma sensação de impotência muito importante e que pode prejudicar o andamento do trabalho em saúde mental principalmente. É importante a conscientização de todos os profissionais de que o atual cenário ele tem um caráter extraordinário, né? Nós não tínhamos um preparo adequado para lidar com esse tipo de situação em todas as áreas. Foi necessária uma adaptação muito rápida de vários setores e, nesse sentido, nós fazemos tudo aquilo que nós temos à nossa disposição.
É importante entender que nós não podemos fazer tudo. Isso é uma dificuldade muito importante para todo profissional de medicina, principalmente o recém-formado, que sai da faculdade com toda uma gana e toda uma energia de responder à demanda da população que atende e de realizar um tratamento bem sucedido. E nem sempre o tratamento é bem sucedido, não por uma falha do profissional, não por uma falha do tratamento e não por uma má adesão do paciente, mas simplesmente porque existem outros fatores que prejudicam o andamento do terapeuta, que prejudicam a continuidade do tratamento e que levam a novos prejuízos e novas dificuldades que nem sempre são contempladas pelo tratamento em andamento. Um exemplo muito claro disso seria o próprio luto, que foi o exemplo de uma das perguntas. O paciente que passa por uma perda pessoal muito grande, ele vai ter um cenário emocional de sofrimento, ele vai precisar elaborar uma perda, e é um tipo de sofrimento que não pode ser simplesmente apagado por um tratamento medicamentoso ou por um andamento terapêutico. Muito pelo contrário, isso não seria produtivo para o paciente, que precisa passar por esse processo, que precisa elaborar essa etapa da vida. O importante seria fazer com que essa situação seja manejável e que o indivíduo passe por isso da maneira mais construtiva possível. Eu acredito que existem diversos materiais de apoio em todas as áreas de atendimento e eu vejo a maioria das entidades responsáveis, conselhos de classe e, por exemplo, associações de classe, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela disponibilizou vários materiais de amparo aos profissionais psiquiatras para o atendimento online, para autocuidado e como orientar um paciente nessa situação. É importante citar que no trabalho em saúde mental, houve uma demanda nova, que seria a de ensinar o indivíduo a se adaptar. A gente chama isso de psicoeducação. Seria, doutor, o que eu devo fazer? Como eu devo me proteger nessa situação? Como eu devo proteger o meu ambiente em casa? Agora eu tenho um familiar que tem o coronavírus, o que eu devo fazer? Tudo isso são demandas dos pacientes que às vezes vão além da nossa especialidade, mas que são muito importantes e devem ser respondidas pelo profissional, e o profissional deve ser capacitado para responder essas questões. Afinal de contas, independente da especialidade, nós somos profissionais de saúde e esse tipo de demanda cabe a nós solucionar, pelo menos em parte, com todo o conhecimento que nós temos. Eu me coloco à disposição para o atendimento de diversos convênios e vou deixar as minhas informações de contato e do meu consultório. Eu gostaria de agradecer a todos os responsáveis pelo projeto Em Frente, essas entrevistas profissionais que fazem um trabalho tão interessante e possibilitam o acesso da população a informações confiáveis, a informações de pessoas responsáveis, competentes e que com certeza estão engajadas num trabalho honesto de suporte populacional nesse período tão difícil que nós estamos passando.